Ontem você viu aqui no SBT Brasília, primeira edição, que a tragédia aérea com o Boeing da Gol, que caiu depois de chocar no ar com um jato Legacy, completou 15 anos. Hoje a nossa segunda reportagem especial sobre o caso mostra como foi o trabalho de resgate e reconhecimento das 154 vítimas fatais. Tinha corpos por uma área muito grande, de difícil acesso e até de difícil localização. Para isso nós utilizamos até cachorros aqui do Bombeiro do Distrito Federal, que nos permitiram ter a certeza de que tínhamos já retirado todos de lá. Este documentário produzido pela Força Aérea Brasileira mostra os bastidores da operação de resgate. Foram estabelecidas algumas clareiras, algumas áreas intermediárias, onde nós trazíamos esses corpos para essas áreas, preparávamos, né, dentro de recipientes, que nós chamamos de sacos de despojos, né, e ali esses corpos eles eram içados pelo helicóptero. Foi um acidente que houve muito desgaste, que nós vimos ao extremo, nós não parávamos nem às vezes para comer. Os corpos eram levados para uma estação de trabalho improvisada, onde peritos colhiam material para o reconhecimento das vítimas. Dos 154 corpos, 130 foram identificados pelas impressões digitais. Os corpos chegavam em estado adiantado de putrefação, devido às condições climáticas do local, que quanto mais lesões o corpo tiver, mais ele se decompõe mais rápido, putrefa mais rápido. Então foi uma corrida também nossa na tentativa de identificá-los, para não perder, para que não perdesse papilas dérmicas, para não perder resíduos necessários para fazer uma boa identificação. Os documentos com as digitais eram trazidos para Brasília de avião e os papiloscopistas ficavam responsáveis por confirmar a identidade dos passageiros e tripulantes. A identificação na época era uma identificação manual, num banco de dados físico que a gente tinha. Então a gente pegava aquela planilha datiloscópica onde a gente tinha depositado as impressões digitais daquele cadáver e classificava e partia para um banco de dados. A Jurema foi a primeira perita a chegar onde o Boeing da Gol caiu. Até hoje, 15 anos depois, ela lembra detalhes do que encontrou entre os destroços. Eu vi pacotes de presentes no meio da selva, eu vi blusas masculinas em copas de árvores, que a maioria dos corpos eles desceram nus. O trabalho também marcou a vida do papiloscopista José Omar, que era diretor da divisão na época. Dos cadáveres que eu tive a oportunidade de identificar, né, muitos eram dilacerados, né, ou faltavam membros, e eu me lembro somente de um cadáver inteiro que eu peguei. E esse cadáver era de uma criança, devia ter uns 10 anos mais ou menos, já estava inteirinha. Depois de passar por perícia ainda no local do acidente, todas as vítimas vieram para o IML de Brasília. Os outros 24 corpos foram reconhecidos pela antropologia e pela análise genética. Nós coletamos material genético, amostras biológicas, no caso sangue, dos familiares das vítimas e comparamos, né, o perfil genético dos familiares com o perfil genético das amostras que coletamos nos corpos encontrados. Nós lançamos mão de ferramentas antropológicas para conseguir discernir entre o sexo, a estatura provável, a idade provável e, em alguns casos, até a etnia. Um dos métodos mais utilizados na antropologia é a análise odontológica, onde prontuários e exames radiológicos são usados na comparação com a arcada dentária. São aqueles fatores que são únicos da pessoa. Se uma pessoa tem uma restauração assim, se tem uma prótese, se tem implantes hoje, né, tá muito difundido a utilização de implantes, com isso a gente consegue comparar o que aconteceu depois da morte, que sejam, né, no esqueleto, com dados antes da morte. Aí a gente consegue colocar dentro de um universo se aquela pessoa é ou não
aqui a gente está procurando. Se durante a entrevista antropológica com os familiares do desaparecido nós temos um material rico odontológico, nós vamos nos valer do crânio, do cadáver, para fazer esse estudo antropológico de identificação. Mas o que nós temos é uma tomografia do tórax, então agora nós vamos usar as informações do tórax, do cadáver, para confrontar com a tomografia prévia realizada e ver se há ou não coincidência dos pontos, para que então a gente possa estabelecer ou não essa identificação. A Rosane perdeu o marido na tragédia. Na época, a filha do casal era uma criança. Até hoje, elas guardam dor, luto e saudade. Uma pessoa honesta, batalhadora, com um coração maior que o corpo. Como marido, era amigão, companheiro, coração enorme, brincalhão. Por mais incrível que pareça, assim, eu tenho muita lembrança, muita mesmo, assim, tipo, não sei, a gente tinha uma conexão muito forte, assim, e mesmo que a gente se visse relativamente pouco, e por tão pouco tempo, né, porque ele trabalhava muito, não sei, era muito presente, e é presente até hoje, assim, em tudo que eu penso, que eu tento fazer. Eu tento ver, tipo, como ele faria. Foi uma volta de 360 graus, né? Então, não tem como explicar de outra forma. Não tem como explicar. Não tem como explicar a dor, a falta. Não tem. Na verdade, o tempo passa, mas essa saudade, né? Enfim, não tem o que sustente, né? A gente fica pensando assim, o que pode fazer para poder acalentar? Na verdade, eu acho que muita fé nessa hora, né? Em 2011, Lepore e Palladino foram condenados a 3 anos de prisão em regime aberto por crime de negligência. Os dois recorreram da sentença, mas em 2015 acabaram condenados em última instância no Supremo Tribunal Federal. Em 2017, a Justiça Federal de Mato Grosso decretou a prisão dos dois, mas como eles vivem lá nos Estados Unidos, eles continuam em liberdade.